O que Padre Marcelo viveu foi mais do que uma depressão, foi uma travessia pela escuridão da alma, um mergulho profundo em dores invisíveis que nem a batina conseguia esconder. Para quem estava de fora, era apenas uma mudança no físico. Ele emagreceu, estava mais recluso, parecia distante, mas por dentro, ele travava uma batalha silenciosa contra pensamentos sombrios, crises de identidade e a sensação constante de estar fracassando com Deus, com os fiéis e consigo mesmo. Imagine só a pressão de ser considerado símbolo de fé e ao mesmo tempo não encontrar mais sentido na própria existência. Ele que era visto como luz para milhões, sentia-se mergulhado em trevas. E tudo isso acontecia diante de olhos que viam, mas não enxergavam. E antes de continuar, dá uma olhadinha nos conteúdos que eu deixei fixado aí nos comentários. Tem muita coisa bacana que pode te interessar. A mídia sem piedade começou a especular. As críticas vinham de todos os lados. Diziam que ele tinha perdido o rumo, que sua imagem havia se desgastado. Poucos sabiam que, por trás daquela figura pública, havia um ser humano clamando por socorro. A injustiça de ser julgado por um momento de vulnerabilidade foi uma das maiores feridas que ele carregou. E mesmo assim, ele permaneceu em silêncio. Até que algo inesperado aconteceu. No auge do seu sofrimento, quando tudo parecia sem saída, ele encontrou um novo propósito. Não veio através de grandes milagres ou revelações divinas espetaculares, mas sim de um reencontro com a simplicidade da fé. Um amigo, uma conversa sincera, uma oração feita com o coração despedaçado. E aos poucos a esperança começou a renascer. Padre Marcelo entendeu que até os pilares mais fortes precisam de apoio, e foi aí que ele decidiu falar. Compartilhou sua dor, sua fragilidade, e ao fazer isso, deu voz a milhares que também sofrem em silêncio. Essa atitude mudou tudo. Se você chegou até aqui, escreva nos comentários. Até os fortes precisam de cura. Ou então conte, qual foi o momento mais difícil que você superou? Sua história pode tocar outra alma. Por trás do altar, da batina e das palavras cheias de fé que confortavam multidões, havia um homem lutando para continuar respirando. Enquanto as igrejas se enchiam para ouvi-lo cantar e pregar, Padre Marcelo Rossi mergulhava, sozinho, num abismo de dor que não escolhe rostos públicos nem respeita a fé. Sua depressão não começou de um dia para o outro, foi como uma sombra que foi crescendo, devorando aos poucos a alegria de viver, a vontade de sorrir e até a capacidade de sentir. A saúde física começou a se deteriorar, ele perdeu mais de 40 quilos. Os ombros arqueados denunciavam o peso que carregava, mas muitos achavam que era apenas cansaço, desgaste natural da missão. Mal sabiam que o seu maior inimigo morava dentro dele. No auge da fama, cercado de aplausos, ele se sentia vazio. A sensação de não ser mais útil, de não conseguir corresponder às expectativas, era uma tortura constante. Dormia mal, comia pouco e cada dia se tornava mais difícil levantar da cama. Mas mesmo assim, sorria para as câmeras, continuava subindo aos palcos, fingindo força, mascarando o caos. A pressão de ser exemplo, de jamais fraquejar, transformou-se num cárcere emocional. Era como se a sociedade dissesse: você não pode sofrer, você é o símbolo da fé. E esse julgamento silencioso foi uma das maiores crueldades que ele enfrentou. Padre Marcelo tentou esconder, tentou proteger os fiéis da própria dor, tentou ser forte por todos, menos por si mesmo. Mas chegou um momento em que não havia mais como disfarçar. A tristeza transbordou no olhar, na voz enfraquecida, nas aparições públicas cada vez mais raras. E mesmo assim, ele ouviu que tinha se perdido, que já não era mais o mesmo. Que ironia cruel, enquanto buscava salvar tantas almas, a sua própria estava em ruínas. Se essa história tocou você de alguma forma, escreva nos comentários, nem todo sofrimento é visível, ou compartilhe sua experiência com alguém que já enfrentou o peso de sorrir enquanto tudo dentro do peito desmoronava. Sua palavra pode acolher quem precisa ser visto. O fundo do poço chegou como uma noite sem fim. A fé, que antes era abrigo, virou silêncio. Não havia mais força para levantar, nem mesmo para rezar. Padre Marcelo se encontrava deitado, imóvel, encarando o teto do quarto como se buscasse respostas que não vinham. Os dias se arrastavam em um torpor sombrio, e o que antes era uma rotina de oração e comunhão com o divino, agora era um vazio gritante. Houve uma manhã em que sequer conseguiu se mover da cama. A luz do sol atravessava a cortina, mas não aquecia. O corpo estava fraco, mas era a alma que mais doía.
Ele, que tantas vezes havia sido o alicerce espiritual de outros, agora não conseguia ser suporte nem para si mesmo. Em uma de suas entrevistas mais emocionantes, ele confessou que pensou em desistir. A ideia de sumir, desaparecer, não parecia mais absurda, parecia um alívio. Eu não aguentava mais, eu sentia vergonha da dor, ele revelou. Naquele instante, a batalha já não era contra a doença, mas contra o próprio sentido da vida. O peso da solidão era devastador. Ele estava cercado por fãs, por fiéis, por amor, mas sentia-se completamente sozinho. A dor não fazia barulho, mas consumia tudo. Sua aparência física chamava atenção, um homem antes robusto, agora com o semblante abatido, olhos apagados e um corpo quase irreconhecível, e isso gerou ainda mais julgamento. Mas o episódio que realmente marcou essa queda foi quando, ao tentar celebrar uma missa, ele simplesmente desabou. As palavras sumiram da boca, as mãos tremiam e o altar se tornou um campo de batalha interna. Precisou ser amparado, foi um choque para todos. Muitos choraram sem entender o que estava acontecendo e naquele instante, diante do olhar de centenas de fiéis, ele percebeu que não podia mais esconder sua dor. Se essa parte da história mexeu com você, escreva nos comentários. Todo mundo tem um limite, ou compartilhe como você lidou com o seu momento mais escuro. Sua experiência pode ser um fio de luz para quem ainda está preso na escuridão. Foi ali, naquele altar em que desabou diante de tantos olhos aflitos, que algo começou a se transformar. Não foi uma mudança repentina, nem mágica. Não foi uma luz divina descendo do céu. Foi, na verdade, o primeiro fio de verdade sendo puxado de dentro da alma. Padre Marcelo, quebrado e sem forças, percebeu que precisava parar de fingir. Pela primeira vez em muito tempo, ele admitiu que não estava bem. E naquele exato momento, algo silencioso e poderoso aconteceu. Ele decidiu pedir ajuda, não apenas a Deus, mas também à medicina, à ciência, às pessoas que estudam a mente e entendem que a fé pode andar de mãos dadas com a psicologia. Ele deu o passo mais difícil, o primeiro. A cura não começou com uma missa, mas com uma consulta. O confessionário daquela fase foi o consultório de um psiquiatra. O terço ainda estava em suas mãos, mas agora dividido com receitas médicas, sessões de terapia, silêncios dolorosos e conversas necessárias. O homem que muitos viam como um gigante espiritual começou a reconstruir-se com humildade, reconhecendo que mesmo os que pregam sobre cura também precisam se curar. A espiritualidade, longe de ser deixada de lado, se intensificou, mas agora era uma fé mais madura, mais real. Não mais a fé inabalável dos palcos, mas a fé suada das lágrimas no travesseiro, dos joelhos dobrados em solidão. Ele começou a caminhar, aos poucos, pela estrada da superação, aprendeu a se escutar, a respeitar seus limites, a dizer não posso sem culpa, a enxergar a beleza em recomeçar. E foi nesse recomeço que ele reencontrou sua missão, não mais como o padre infalível, mas como o homem que teve a coragem de se despir da imagem para ser verdade. A cada sessão de terapia, a cada oração sussurrada com o coração quebrado, um novo Marcelo nascia, alguém mais humano, mais empático, mais forte, justamente por ter sido frágil. E nesse novo caminho, uma surpresa ainda maior o aguardava, algo que ninguém imaginava. Se essa parte da história te tocou, escreva nos comentários. Fé e cura caminham juntas? Ou compartilhe como a espiritualidade te ajudou a superar um momento difícil. Sua experiência pode ser o alento que alguém está esperando para continuar. O dia em que Padre Marcelo voltou aos palcos foi muito mais do que uma apresentação. Foi um renascimento diante de um país inteiro. Quando ele apareceu, mais magro, com o olhar ainda carregado de marcas invisíveis, o público não sabia o que esperar, mas bastou ele abrir a boca com a voz firme e ao mesmo tempo trêmula, para que o silêncio tomasse conta do ambiente. E então ele disse com uma serenidade cortante: sim, eu estive no fundo do poço, eu quis desistir, mas Deus me mostrou que até quem prega também precisa ser curado. E naquele instante não havia mais artista, nem celebridade, apenas um homem em sua essência, despido da fama, compartilhando sua humanidade. O impacto foi imediato, as pessoas choravam, abraçadas, em choque com tamanha honestidade. Pela primeira vez, muitos viram que a dor não escolhe rostos.
E até os símbolos de fé carregam batalhas silenciosas. E aquilo foi como um grito de liberdade para quem sofre em silêncio. Ele transformou o palco em um altar de verdade, e o que era para ser apenas um show se tornou um testemunho poderoso de superação. Aquele retorno não foi um espetáculo, foi justiça emocional. Foi como se, finalmente, a sociedade que o julgou tivesse a chance de entender o que havia acontecido por trás das cortinas. Os olhos do Brasil inteiro estavam sobre ele, mas dessa vez não para julgá-lo, e sim para ouvi-lo, para aprender com ele, porque ao se mostrar vulnerável, ele se tornou mais forte, e a sua coragem abriu caminho para milhares que nunca tiveram voz. Nas semanas seguintes, Padre Marcelo passou a dar entrevistas, palestras e até lançou livros contando sua trajetória, mas sempre fazia questão de lembrar: não romantizem minha dor, a depressão é uma doença. Eu só consegui sair porque me permiti ser ajudado. A reviravolta de sua vida não foi apenas o retorno ao púlpito, mas o retorno a si mesmo. Não mais como o padre que o Brasil esperava, mas como o homem real que o Brasil precisava conhecer. E foi nesse processo que sua missão se ampliou. Agora, além de levar fé, ele também levava consciência. Se esse momento te inspirou de alguma forma, escreva nos comentários. A verdade liberta. Ou compartilhe como você encontrou forças para voltar depois de um momento difícil. Sua história pode ser um farol na escuridão de alguém. Essa história nunca foi apenas sobre um padre famoso que venceu a depressão. Ela é sobre você, sobre mim, sobre todos nós. É sobre aquela amiga que sorri o tempo todo, mas chora sozinha no banheiro. Sobre aquele pai de família que parece forte, mas sente que não tem mais forças. Sobre a mulher que cuida de todos, mas ninguém pergunta se ela está bem. A trajetória de Padre Marcelo Rossi ecoa nas vidas de milhões, porque ela revela uma verdade urgente e muitas vezes ignorada. A dor não tem rosto, não tem cor, não tem cargo, e ela pode atingir até os mais espiritualmente elevados. A depressão não faz distinção entre o anônimo e o aplaudido, entre o público e o particular, e é por isso que sua história é tão necessária. Quando ele admitiu que precisava de ajuda, algo maior aconteceu. Ele deu permissão para que outros também pudessem pedir socorro sem vergonha. O homem que tantos viam como infalível mostrou que a verdadeira força está em reconhecer a própria fraqueza. Foi nesse ponto que sua missão ultrapassou o altar. Ele começou a unir o que muitos acham que são caminhos opostos, a fé e a ciência, e provou com a própria vida que elas não apenas se complementam, elas se fortalecem. Ele não abandonou a oração, mas também não recusou a terapia. Não deixou de acreditar em milagres, mas entendeu que alguns vêm disfarçados de diagnóstico, tratamento e persistência. E isso, por si só, é um milagre silencioso que salva vidas todos os dias. Com coragem, ele se tornou uma ponte entre dois mundos, e a cada fala sua, mais pessoas quebravam o silêncio da própria dor. Porque quando alguém com a visibilidade dele assume que também adoece, que também precisa de colo, isso muda o olhar da sociedade. E mais que isso, muda destinos. Se esse momento provocou uma reflexão em você, escreva nos comentários. Cura também é coragem. Ou conte como você enxerga a união entre espiritualidade e cuidado emocional. Sua opinião pode ser exatamente a resposta que alguém procura. A jornada de Padre Marcelo não termina com aplausos, nem com um retorno triunfal ao altar. Ela segue viva, pulsando em cada pessoa que decidiu se permitir sentir, pedir ajuda e principalmente recomeçar, porque essa história não é só dele, é nossa. Cada passo que ele deu, cada lágrima silenciosa que caiu sem plateia, cada noite escura que ele enfrentou, representa milhares de pessoas que ainda não encontraram coragem para falar em voz alta o que sentem. E é por isso que histórias como essa precisam ser contadas, não para endeusar, mas para humanizar. Não para glorificar o sofrimento, mas para mostrar que existe saída, que existe luz mesmo nos vales mais sombrios da alma. Aqui neste canal, a gente acredita na força da verdade, da vulnerabilidade e da empatia. Acreditamos que contar histórias reais de superação, dor, fé e renascimento é mais do que entretenimento, é uma missão. E se você chegou até aqui, é porque essa missão também te alcançou. Talvez você tenha lembrado de alguém que precisa ouvir isso.
Talvez você tenha se visto em algum pedaço desse relato, talvez nesse exato momento você esteja tentando encontrar respostas, sentido ou simplesmente um pouco de paz. E se for esse o caso, saiba, você não está só. Agora é com você. Deixe nos comentários a sua opinião sincera. Você acredita que fé e coragem são parte do processo de cura? Escreva, minha dor me ensinou. Ou se preferir, conte brevemente como você venceu, ou está tentando vencer um momento difícil. Às vezes, o seu comentário pode ser o empurrão que alguém precisa para continuar. E se essa história te emocionou, não saia daqui sem se inscrever. Toda semana compartilhamos histórias que tocam, transformam e, acima de tudo, fazem a gente lembrar que, por trás de cada rosto, existe uma batalha que merece respeito. Aqui, cada história importa, e a próxima pode ser a sua.